Olá a todos, bem-vindos a mais um curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. Hoje é nossa primeira aula. É um prazer estar aqui novamente. Eu, primeiramente, queria me desculpar. A gente teve um problema técnico na semana passada. Em vez de subir o vídeo da apresentação do curso, com as orientações referentes a esse semestre, teve um erro na hora de subir o arquivo e subiu o arquivo referente ao curso passado. Então, eu quero me desculpar. A gente inicia o nosso curso a partir de hoje. Hoje, além dessa aula, que é com a professora Eliana Rodrigues, que é a orientadora científica, a coordenadora do curso junto à Unifesp, que é uma grande amiga, uma grande pesquisadora e uma grande defensora, inclusive, da divulgação científica, que é a tradução do que é produzido na academia para uma linguagem mais inclusiva e popular. Então, ela que dá esse tom científico desse curso, que é de qualidade e que está aí há 10 edições. Hoje a gente tem o prazer de receber uma aula dela, mas ela sempre está conosco nos bastidores. Eu queria agradecer a ela por tudo ao longo desse curso e também por mais essa aula. Eu deixo aqui o recadinho também de que a gente tem disponível o vídeo de orientação já nessa playlist do 10ª edição e com o link aqui na descrição do vídeo. E vocês podem acessar, então, o vídeo de orientação, e a gente também tem um vídeo de apresentação da história do curso. Então, esses dois vídeos vão estar disponíveis na descrição dessa aula e também vão estar disponíveis na playlist da 10ª edição. Eu espero que vocês me perdoem pelo erro, como eu disse, e aproveito para finalizar sobre um evento que vai ter esse final de semana. Então, esse final de semana, a gente vai ter o 8º curso de prescrição, na verdade, sobre uso terapêutico e redução de danos da cultivar, desculpa, não é sobre prescrição. É um curso que é feito também em parceria com a Unifesp, ele é presencial, lá no Teatro Sérgio Cardoso, no centro de São Paulo. Então, para quem estiver por São Paulo e tiver interesse, ainda tem vaga e o link de inscrição está no Instagram, no link da bio da Cultive. Então, fica aí meu convite. Espero que vocês gostem da aula da professora Eliana e até quinta-feira. Olá a todos e todas, bem-vindos à 10ª edição do curso de extensão da Unifesp, protagonizado pelo MoveRicam, o uso terapêutico da cannabis sativa. É com muita alegria que a gente chega a essa 10ª edição. Já foi dadas boas-vindas a vocês pela Gabi, que é a nossa grande organizadora desse curso, sem dúvida. E queria deixar aqui um agradecimento para lá de especial para ela, que vem coordenando esse curso desde 2018, né? Com todo carinho, com toda a dedicação, e não poderia deixar de, então, dedicar, né, essa aula aqui hoje, para além do Padre Ticão, para além do professor Carline, para a Gabi, porque realmente sem ela a gente não teria chegado até aqui. Então, tendo dado as boas-vindas e, obviamente, também me apresentar, eu sou Eliana Rodrigues, né? Eu faço a parte da coordenação desse curso de extensão dentro da Unifesp, né? A parte da certificação. Então, qualquer problema com certificação e tudo mais, podem me acionar. Tá bom? Então, vamos começar aqui hoje compartilhando a minha tela com vocês. E hoje eu vou falar sobre
A etnofarmacologia da cannabis sativa. Bem, quando a gente fala da cannabis sativa, a gente está falando do seu nome científico, né? Mas a gente sabe que o nome popular dela, no Brasil, é conhecido como maconha, meconha, diamba, liamba. Né? Então, temos vários nomes populares aí para essa planta. Né? Bem, mas o que, afinal, o que é etnofarmacologia? Né? É uma disciplina científica que se ocupa do entendimento e registro também das práticas médicas que geralmente ocorrem em contextos rituais. Então, entre indígenas, entre caiçaras, ribeirinhos, quilombolas e no mundo inteiro, várias sociedades tradicionais. Né? E para isso a gente utiliza métodos da antropologia, cultural, da botânica, que é para poder coletar essas plantas que são usadas dentro desses contextos, ou os animais, ou os fungos, enfim. Né? E normalmente essa pesquisa ela acontece mediante entrevistas e observações aos praticantes de cura, que podem ser xamãs, podem ser parteiras, podem ser babalorixá, enfim, médium, né? Bom, a gente vai falar da etnofarmacologia da cannabis sativa, mas antes, né, de falar da parte etno, vamos falar da parte farmacológica, ou seja, vamos falar da botânica, né? Da farmacologia, ou seja, como que a botânica dela, essa planta, age nos sistemas vivos, nos seres vivos, animais, humanos e não humanos. Né? Então, a farmacologia é isso, né? Uma disciplina que se ocupa do estudo da interação dessas substâncias e os organismos vivos. No caso aqui, qual é a substância? É uma planta. Né? Então, a gente vê aqui que hoje a gente sabe, pela biologia molecular, que do ponto de vista da taxonomia, nós temos uma única espécie, que é a cannabis sativa Linnaeus. Esse L é de Linnaeus, que foi a pessoa, o botânico, que batizou essa planta pela primeira vez. E ela pertence à família Cannabácea. Sabemos também que essa espécie, ela possui 4 subespécies. 2 delas temos interesse aqui no nosso curso, que são muito utilizadas na medicina, que é a cannabis sativa subespécie sativa e a cannabis sativa subespécie índica. E nós podemos observar diferenças morfológicas. Então, olha, enquanto a sativa ela é mais delgada, né? Então mais fininha, mas ela também é mais alta, ela chega a 5 metros de altura, dependendo das condições, até mais, né? Enquanto que a índica, ela é mais densa, né? Como vocês podem ver aqui essa imagem, mas ela tem um porte menor, né? Então, morfologicamente, elas são... Por isso que, por muito tempo, elas foram classificadas como espécies diferentes, mas não são. É a mesma espécie com 2 subespécies. E aqui é uma brincadeira que eu gosto de fazer, porque ao mesmo tempo que é uma única espécie, a gente vai ver no próximo slide que existem hoje cerca de 3.000 variedades agronômicas, né, dessa planta. Então, é a cannabis, mas também são as cannabis. Porque a gente vai ver que cada uma difere muito do ponto de vista químico da outra. Então, é uma espécie, mas não é ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem muitos tipos diferentes, né? E é essa complexidade que traz esse desafio, né, do estudo da medicina que trata dos canabinoides, né, que usa os canabinoides. Bom, ela é uma planta anual, então ela tem o seu ciclo todo em 12 meses, né? Ela frutifica, dá flor, dá fruto e depois ela morre e assim por diante. As flores, as plantas são divididas em plantas femininas e plantas masculinas. Então, nas plantas femininas, eu tenho essas flores aqui bem características, que parecem que tem esses pelinhos, né? E essa aqui é uma flor masculina, é completamente diferente, não tem como confundir. Agora, existem também plantas que a gente chama de hermafroditas, ou seja, aquelas que têm tanto flores femininas quanto flores masculinas na mesma planta.
É mais raro, mas tem. Bem, como a gente estava dizendo sobre as variedades, né? Postula-se que o centro de origem e de domesticação dessa planta seja na Ásia Central, né? Há cerca de 12 mil anos antes de Cristo. Então, nós temos aqui relatos arqueológicos, nós vamos ver também daqui a pouco, mostrando evidências da existência de artefatos, né, utilizados para o uso dessa planta, né, há cerca de 14 mil anos, então, né, se a gente considerar. E temos ainda outras evidências, segundo outros autores, né, que na República Tcheca ela já era utilizada há cerca de 27 mil anos antes de Cristo. Então, vocês percebem que essas informações elas são um pouco desencontradas. Por quê? Porque é muito antigo o relato. Então, ao certo, não se sabe. Né? O que se sabe é que é há muito tempo. Estima-se também, segundo Lee, como eu trago aqui, é possível que ela tenha sido a primeira planta domesticada pelo homem. Né? Tanto assim que hoje nós temos, como eu estava dizendo, cerca de 3 mil variedades agronômicas dessa planta. Então, o homem ele foi selecionando, olha, essa daqui é melhor para dor, essa daqui é melhor para estimular, essa aqui é melhor para acalmar, essa daqui... Né? Por quê? Porque do ponto de vista químico, elas são muito complexas e elas mudam, como eu já falei. Bom, essa riqueza em termos de o quanto que ela tem sido utilizada por diversas culturas, né? Em todos os continentes, praticamente, e há muito tempo, se reflete aonde? Nos nomes populares que essa planta recebe. Então, a gente tem aqui nesse livro, a Enciclopédia das Plantas Psicoativas, onde naquela época elas ainda eram separadas em duas espécies, olha lá, sativa e índica. Mas ainda assim a gente percebe, olha, a quantidade gigante de nomes populares que essa planta tem. Então, indicando que ela tem uma grande penetração, uma grande importância etnofarmacológica. Né? Ou seja, o quanto que as pessoas se apropriaram dessa planta e ainda se apropriam para diversos usos. Aqui, para mostrar alguns artefatos arqueológicos onde essa planta tem sido utilizada ao longo da história, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos a tumba de um xamã na China, onde ao lado dele você vê vários objetos pessoais, e ali a gente encontra o quê? Um potinho com flores femininas. Claro, obviamente não as flores, mas sementes, galhos, folhas, né? Resquícios desse material todo, né? E, a partir das análises que foram feitas com esses restos de flores femininas, observa-se o quê? Que ela era psicoativa, ou seja, que ela tinha alguma alteração de percepção. Então, esse xamã, ele, muito provavelmente, essa planta fazia parte do seu arsenal e, portanto, foi enterrada junto com ele. Aqui nós temos outros artefatos, né? Então, narguiles, vasos onde eram queimadas, né, as folhas e as flores, e para serem então inaladas, né? Então, temos várias comprovações arqueológicas do uso dessa planta há muito tempo. Mas, assim, do ponto de vista do relato em farmacopeias por escrito, então, né, nós temos o primeiro relato há cerca de 5 mil anos, na farmacopeia chinesa do Império de Shen Nung, cerca de 2.700 anos antes de Cristo. E ali a gente já observa várias indicações médicas para essa planta. É como se fosse uma espécie de uma panaceia, olha, várias, distração contínua, sedativo, dor reumática, paludismo, combater a insanidade, né? Então, muitas doenças envolvidas. Depois, no De Matéria Médica, que é uma espécie de uma farmacopeia também, escrita por Dioscórides, essa planta também se encontra lá.
No Papiro de Ebers também se encontra lá. E na nossa primeira farmacopeia brasileira, em 1926, a cannabis também estava presente. Na segunda edição, a partir da segunda edição, ela é retirada da farmacopeia e nunca mais volta. Mas os médicos naquela época podiam e prescreviam essa planta como qualquer outra planta medicinal que constava na farmacopeia. Aqui é muito interessante a gente observar que, bom, a gente viu no slide anterior que nessas farmacopeias essa planta era vista como uma panaceia. E panaceia nunca é muito legal, porque para a medicina a gente pensa assim, bom, se serve para tudo, então não serve para nada. Não é tudo é nada, porque como assim tudo? Não existe isso. Acontece que com os estudos conduzidos por diversos pesquisadores, sobretudo na Universidade de Israel, pelo professor Rafael Meshulam, a gente começa a entender que os organismos vivos, sejam humanos, sejam os animais humanos e os animais não humanos, né? A maior parte dos animais, quase todos, possuem um sistema, né? E esse sistema, o que ele tem de particular? Ele tem vários receptores, né? Para quê? Para esses fitocannabinoides, que são os princípios ativos encontrados na cannabis sativa que agem no nosso organismo. Ora, então se eu tenho um organismo, certo? E esse organismo tem receptores para a cannabis sativa, se eles estão distribuídos no corpo inteiro, significa que, de fato, ele age no corpo inteiro. Se ele age no corpo inteiro, não é de se estranhar que possa tratar várias doenças, como a gente pode ver. Então, a gente tem o receptor CB1, que está em vermelho ao longo do corpo, prioritariamente no sistema nervoso central, mas ao longo do corpo, e o CB2, que está mais relacionado a questões de imunidade, mas não só. Hoje a gente sabe que, então, na verdade, a gente está vendo o quê? Um encontro entre o conhecimento tradicional, ou seja, a etnofarmacologia, e o conhecimento atual da farmacologia. Está fazendo o quê? Está se encontrando, porque era uma panaceia, e hoje a gente sabe por que é uma panaceia, e é. Né? Eu não quero usar esse nome panaceia, porque não é muito legal, mas serve para vários tratamentos. Por quê? Porque não é esquisito seria se não agisse. Hoje, esse slide está completamente desatualizado. Vocês vão ver na aula de sistema endocannabinoide, que agora a gente chama ele de sistema endocannabinoide expandido, ou endocannabidoidoma. Por quê? Porque nós descobrimos, os pesquisadores, descobriram que além dos canabinoides, então, aqueles que vêm da planta, né, ou os sintéticos, que são produzidos em laboratório, eles agem nos nossos receptores, mas do sistema endocannabinoide, mas agem também em outros receptores, né? Então, por exemplo, agem em receptores da serotonina, que tem a ver com humor, com depressão. Então, por isso que é expandido, ele é muito maior do que a gente imaginava, esse sistema, né? Então, olha que interessante, né? De um ano para o outro, a gente já traz novidades. Bom, essa planta, ela possui vários produtos, né? Então, dependendo da parte da planta, você tem aqui, olha, por exemplo, as sementes, elas são utilizadas para a produção de um azeite, mas também para ração animal, né? As fibras, elas podem ser usadas para fazer papel, mas também hoje em dia se sabe que é muito utilizada para fazer várias, além de tecido, papel, tijolos, tem a ver com remediação ambiental. Então, assim, muitos estudos do ponto de vista medicinal, mas também ambiental, né? E das flores femininas, e de algumas, das folhas mais delicadas, nós vamos obter o quê? As resinas, que são, de fato, os medicamentos. Então, aqui, eu não sei se dá para vocês, acho que dá para ver, essas bolinhas coloridas são o quê? São tricomas, ou seja, aqui dá para ver melhor, são células que ficam na superfície das flores femininas e na superfície das folhas da planta, que é onde se produz e se armazena os medicamentos, que são os fitocannabinoides, os flavonoides, os terpenos, que são os princípios ativos que vocês vão ver na aula de química, os responsáveis pelo efeito terapêutico da planta. Não é? E aqui é uma folha jovem. Bem, esse uso ritual que acontece até hoje,
ele é muito interessante porque ele faz uma forte conexão entre esse deus do hinduísmo, que é Shiva, e a cannabis sativa. Porque no Nepal, por exemplo, eles acreditam, né? Aliás, no Nepal, os xamãs, eles veneram esse deus Shiva, porque eles acreditam que ele seja o xamã primordial, né? Ou seja, eles acreditam que foi Shiva quem descobriu digamos, a potência da cannabis sativa e ensinou a receita para os outros xamãs. Então, por isso que ele é considerado um xamã primordial lá. Ainda no universo contemporâneo, nós temos ainda outros usos rituais. Aqui eu não estou falando exatamente da questão medicinal, mas eu estou falando da relação da farmacologia, né, como que essas diferentes culturas enxergam a farmacologia dessa planta no seu organismo. Pode ser com fins medicinais, pode ser com fins de uso adulto. Eu estou ainda nessa questão aqui, né? Então, na Ásia, os países ali, Índia, Nepal, Afeganistão, Paquistão, é muito comum encontrar-se o uso dessa planta na forma de charas. Como é que ocorre isso? As pessoas elas pegam as flores femininas, as resinas, né, que tem repletas desses tricomas, esfregam na mão e a mão então fica cheia dessas resinas. Então, retira-se depois, né, dos dedos essas resinas e pode se misturar com outras plantas para se fumar na forma de cigarros, né? Que aí é o que a gente conhece como um blend, né? Você mistura ela com outras. Então, essas resinas, para repetir, estão presentes sobretudo nas flores femininas e é de onde são retiradas para fazer as charas. Além da chara, também nesses mesmos lugares se utilizam a ganja, também parte das inflorescências femininas, mas aí não aquelas esfregadas em natura, né? Essas flores elas são desidratadas e depois elas podem ser fumadas sozinhas ou em adição com outras plantas, que também são blends, plantas, fungos, né? Podem também, além de ser fumadas, elas podem ser consumidas como um alimento. Aqui a gente observa um yogi fumando um cachimbo que se chama Shilum, na Índia. E o que está impresso no cachimbo, nesse Shilum dele? O símbolo da Shiva de novo. Então, só para deixar clara essa relação, de novo, marcada, recorrente entre Shiva e a cannabis sativa. Por fim, a gente ainda tem um terceiro tipo de uso ritual contemporâneo, que é a bang. Então, a bang não é feita a partir das flores femininas, mas sim das folhas, principalmente dessas menores, que tem muitas resinas, tem muitos tricomas, como a gente pode ver aqui. Então, tem várias receitas para o bang, mas, no geral, mistura-se água, açúcar, leite e outros produtos. Mas será que só as inflorescências femininas possuem atividades medicinais? Não, já dei um spoiler aí falando das folhas, né? Mas vamos ver agora do ponto de vista medicinal. Então, esse artigo que foi publicado em 2021 no Journal of Ethnopharmacology, ele traz um estudo bem interessante, que é de um banco de dados que os pesquisadores no Instituto de Botânica de Barcelona criaram, que chama Canusi. Então, esse banco de dados, ele reúne informações sobre o uso tradicional desta planta em relatados por diversos países, comunidades tradicionais de diversos países, cerca de 40 países. E compilaram, então, os dados que foram publicados desde 1960 até 2020. Ali eles observaram 2.330 usos tradicionais desta planta em 40 países, como eu já disse. Sendo que 75% desses usos para uso medicinal, 8% para alterar a percepção, né, que é o psicoativo que a gente fala, 7% com fins alimentares e o resto depois para fibras, etc. Bom, 50% desses usos, né, eles usam as folhas, né, do ponto de vista tradicional. E é muito interessante porque a gente fala muito em usar as flores femininas para extrair a resina como medicamento. Mas nesse estudo, né, que foca no uso tradicional, por diversas culturas, etnofarmacologia, a gente observa que, na verdade, são as folhas que têm sido usadas e não as flores femininas.
Em segundo lugar, com 15% de indicação, são as sementes utilizadas como alimentos. Isso a gente já sabe, que são os azeites. Em terceiro lugar, ou seja, 11% só das receitas, desses usos, usam as flores com finalidade, aí sim, alteradora de percepção psicoativa. Né? No entanto, não são só essas partes que são indicadas, outras também. Né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, que no passado, as raízes dessa planta elas eram consumidas para tratar de inflamação, febre, gota, dor articular, queimaduras de pele, hemorragia pós-parto, tratamentos de parto complicado, DST, enfim, um monte de coisa. Raiz, né? E um estudo recente, publicado em 2021, demonstra a atividade anti-inflamatória das raízes, ou seja, comprovando, de novo, fazendo um encontro entre a medicina tradicional e a medicina biomedicina. Né? E quanto às sementes, idem, né? A gente também observa que, para além daquele uso alimentar, são feitas várias indicações também das sementes, como digestivo, para desordens mentais, antiepilético, e etc, etc, e etc. Nesse artigo ainda, eles mostram, eles fizeram, então, pegaram esses dados e aí eles mostraram aqui, olha, então, por exemplo, quanto maior a bola, tá, e mais vermelha, significa que você tem um match maior. Então, aqui, ó, a gente vê, ó, as folhas, segundo esses dados tradicionais, foram muito relatadas para desordens do tecido da pele e subcutâneo, né? Já as inflorescências foram muito indicadas para desordens do sistema nervoso central. Então, aqui eles conseguiram fazer uma correlação entre número de usos, né, versus parte da planta, versus sistema envolvido, o sistema médico, se é o sistema digestivo, o sistema nervoso central, muito interessante, né? E dando mais ainda um foco aqui, a gente observa que, por exemplo, a planta inteira e a parte aérea usada como para dor, analgésico, né? As inflorescências como sedativo, as folhas para resolver questões de cicatrização, feridas. Então, é interessante a gente se aproximar desses dados etnofarmacológicos das comunidades tradicionais do passado e do presente, porque a gente pode guiar novos futuros. Será que eu vou, então, ficar usando só as resinas das flores para uma questão de cicatriz? Se eu estou vendo que aqui, do ponto de vista tradicional, são as folhas que são usadas, né? Vamos olhar para esses estudos, para projetar, planejar futuros estudos, né? Esse outro estudo, publicado, se não me engano, também é em 2021, eu esqueci de colocar o ano aqui, mas ele também traz essa história. Vamos focar estudo apenas nas inflorescências? Não. Olha aqui a quantidade de usos relatados com o uso da semente, com o uso das folhas, com o uso das raízes. Olha, quantidade de estudos já mostrando, né, a atividade das raízes da planta. Tá? Bom, mas esses fitocannabinoides, ou seja, os canabinoides, as substâncias medicinais, né, e alteradoras de percepção que a gente extrai da planta cannabis sativa e de outras, né, não podemos nos limitar apenas à cannabis sativa. Claro, a cannabis sativa é uma indústria química de princípios ativos, né? Mas será que só ela tem esses princípios ativos? Hoje a gente já sabe que não. Esse ano já saiu uma notícia boa aqui, que a gente já muda a nossa aula, a gente ficava gritando, vamos estudar outras plantas. Agora esse ano é legal, porque eu já trago a planta. Olha, já tem outra planta também, vamos estudar mais, né? Então, antes de eu chegar na planta, que foi trazida esse ano pela Federal do Rio de Janeiro, vamos ver algumas plantas com potencial para também agirem, tais como a cannabis sativa, a partir de trabalhos de campo que eu realizei junto com o professor Carlini na década de 1990. Então, um deles é o fumo tira-capeta, que foi registrado durante um estudo de etnofarmacologia com quilombolas, né, que vivem na Sesmaria Mata Cavalos, no Mato Grosso, e
cujo principal pessoa entrevistada, né, que mais nos relatou seus conhecimentos sobre as plantas medicinais foi o seu Cesário, que está aqui preparando o cigarro tira-capeta. E foi muito interessante entender que ele substitui, ele dizia, olha, quando vem algum pai de Cuiabá me procurar para saber se tem alguma planta que pode resolver a questão do vício do filho pela maconha, né? Aí eu vendo essa planta, esse cigarro que é o tira-capeta. Então ele dizia que o tira-capeta substitui, né, a maconha. Eu não estou dizendo que é mais seguro, menos seguro, não. Estou dizendo que é um relato de um trabalho de campo, né? É muito interessante que quando se fuma, então, esse cigarro, você sente fome, sono, relaxamento. São atividades farmacológicas muito próximas do que se observa quando se consome a própria cannabis sativa. Então, pode ser, sim, que exista uma relação. O problema do tira-capeta é que tem cerca de 8 plantas. Então, ficaria inviável a gente conseguir estudar, como já tentei, né? Mas aqui só para dizer que pode ser que uma delas tenha ação, ou o conjunto delas hajam em sinergia para dar ação, né? Final do cigarro. Um outro estudo que também foi realizado a partir de um trabalho de campo, na década de 1990, eu e o professor Carlini, foi junto aos indígenas Craô, que ficam no Cerrado, e lá eles, antes de chegar a cannabis sativa na aldeia deles, na década de 1940, eles tinham outras plantas que eles já usavam no ritual do xamanismo, né? E dependendo de quem consome, vai ter diferentes graus de sensações. Ele dizia, olha, o Inhohe, que está aqui ao lado, me explicando, olha, essas plantas servem para temperar a cabeça. Então, algumas temperam igual a maconha, que é a Yamro, outras temperam menos, 1 grau a menos, e outras temperam 1 ou 2 graus a mais, que é a própria Yamro. Então, essas plantas sempre usadas dentro de um contexto ritual, né? E elas foram substituídas, então, pela cannabis sativa, porque eles acreditam que a cannabis sativa é uma planta mais segura quando comparada com essas plantas nativas do cerrado, né? Então, olha que interessante, mais uma possibilidade de que a gente deveria, né, ter podido estudar essas plantas. Talvez elas tenham fitocannabinoides, nós não sabemos. Ainda outras possibilidades, como essa daqui, ó. Então, por exemplo, olha, o nome científico dessa planta é Eupatorium cannabinum. Por que será que tem esse nome, né, científico? Será que tem alguma relação com a cannabis? Não sabemos. Ainda nesse livro do Hatch, que eu já mostrei anteriormente para vocês, que é a Enciclopédia das Plantas Psicoativas, nós encontramos um relato, uma tabela, com 37 plantas utilizadas em substituição à cannabis sativa no mundo. 3 delas estão no Brasil. E o nome popular delas são maconha ou maconha brava. Então, olha, Cestrum laevigatum é uma delas, e a Zornia latifolia e a Zornia dífila são outras espécies, né? Então, é interessante a gente ver que no Brasil a gente já tem outras plantas utilizadas do ponto de vista étnico, né? Ou seja, do ponto de vista tradicional, por culturas que estão substituindo a cannabis sativa por essas outras plantas. Só reforçando que não é apenas a cannabis sativa que possui fitocannabinoides. Agora, resta saber, com esta complexidade, será que tem outra? O que eu quero dizer, nós vamos ver na próxima aula de fitoterapia a quantidade de química que tem, de princípios ativos, né? Será que essas outras vão ter também tudo isso? Só o futuro irá dizer. E para finalizar, dizer que recentemente, então, foi feito um relato dessa planta, que é a Trema micantra, que ela é uma planta nativa da Mata Atlântica, inclusive nós fizemos também um levantamento em Ubatuba, e lá os quilombolas chamam essa planta de pau de... Eu esqueci o nome agora. Bom. Pau-pólvora. E só que, olha que interessante, né? A propaganda que se faz, o marketing em cima dessa planta é assim, olha, ela só tem CBD, ela não tem THC. Então, assim, é um pouco triste pensar, porque será que ela, né?
Será que é legal uma planta ter só CBD e não ter THC? Né? Como se o THC fosse um vilão. E a gente sabe que não. Na aula de fitoterapia, a gente vai ver o THC, ele tem atividade medicinal. Não é só o CBD que tem. Então, não sei se tem uma grande vantagem. Para as pessoas que têm um preconceito em falar que usam maconha, é uma enorme vantagem. Porque vai reforçar essa ideia de que usa o CBD. E o que é o CBD? O CBD é como se tivesse uma substância assim longe, nossa, bem longe da planta, para me excluir o máximo possível da questão da palavra, né? Maconha, do preconceito. Me parece que é um pouco isso. E aí não é legal. A descoberta é sensacional, né? Por quê? Porque nós poderíamos estudar essa planta, ao contrário da cannabis sativa. Pouquíssimas universidades no Brasil já têm autorização para estudar, são 3, se não me engano. Federal do Rio Grande do Norte, de Viçosa e de Santa Catarina. Porque entraram com o processo, né? As outras não podem cultivar, estudar essas 3.000 variedades que eu falei. Isso é muito limitante, né? Agora, se uma planta só tem o CBD e não tem o THC e os outros 149 fitocannabinoides, onde é que está a sinergia entre esses princípios ativos, né? Que a gente sabe que a cannabis sativa tem, né? O efeito comitivo, o efeito entourage. Então, fica aqui uma pergunta. O futuro também vai nos dizer se é uma boa ou não a gente substituir o estudo da cannabis por essa planta. Na minha concepção, a gente tem que estudar tudo, né? Bom, para finalizar, a parte da etnofarmacologia, não posso nunca deixar de sair daqui sem falar do professor Carlini, grande mestre, né? Foi meu pai científico, e ele, com certeza, foi o pioneiro no Brasil nos estudos da cannabis sativa. Ele, na década de 1950, ele orientado pelo seu orientador Ribeiro do Vale, começaram a estudar essa planta. Em 1906, ele já publicou o primeiro artigo comprovando, né, a partir de estudos com ratos camundongos, a atividade anticonvulsivante da planta. Na década de 1980, ele teve que interromper os estudos, porque começou toda a proibição em relação à planta, o estudo da planta. E com isso nós temos 50 anos de atraso, né, do uso dessa planta para casos de epilepsia. Porque, de fato, começou-se a pensar, porque ficou lá um dado jogado, não se deu muita atenção. Apenas há 10 anos atrás que começaram a levantar essa lebre. Nossa, eu tenho aqui um filho com síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, ou seja, crianças que têm dezenas de crises convulsivas por dia, e essa planta, se não zera, mas ela diminui muito. Então, né? Então, atraso realmente de 50 anos aí, né? Porque em 73 ele já publicou esse artigo. Então, por conta dele e de toda a herança que ele deixou para a Unifesp, nós sempre nos propomos a fazer divulgações científicas, não só pesquisa, né, sobre a planta, até porque a pesquisa a gente não pode fazer, a gente só pode fazer com um princípio ativo, né? Então, a gente tem aqui esse jornal Observa a Maconha, que tem 3 edições, que conta várias coisas sobre, inclusive, o professor Carlini. O boletim Maconha Brás, então todos eles estão disponíveis no nosso site. E também foram produzidos pela Luísa Coqueiro, que é uma das pessoas da nossa equipe aqui, desse curso, 9 episódios de audiovisuais dessa minissérie Maconha através do tempo, trazendo várias contribuições sobre o universo da cannabis sativa e também sobre o Padre Ticão e a sua importância, por exemplo, para que esse curso existisse. Então, é imperdível assistir essa minissérie, também está disponível no nosso canal do YouTube, do CE da Unifesp, né? E uma iniciativa bem recente, assim, está até cheirando pãozinho quando sai do forno, né? É esse canal no YouTube, que chama Canabinal, tudo sobre canabinoides, é uma iniciativa da Unifesp, é um projeto de extensão da Unifesp, em colaboração com o MoveRicam, Movimento para a Regulamentação da Cannabis Sativa. Tal qual esse curso acontece, o Canabinal também acontece, né? Então, ele estreou no dia 1 de setembro, e eu convido todos vocês a entrarem lá, seja no Instagram, seja no YouTube, para acompanhar a gente. A ideia é, uma vez por semana, às quartas, a gente lançar um vídeo trazendo um artigo científico de maior relevância no momento, ou então algum que tenha sido muito importante, ainda que do passado. Então, a gente traz numa linguagem bem acessível para o público em geral,
acompanhar a evolução dos estudos científicos sobre os canabinoides. Sejam os canabinoides que vêm da planta, fitocannabinoides, sejam os canabinoides que nós produzimos, os endocannabinoides, nós, os animais, não humanos, sejam aqueles produzidos em laboratório, que são os canabinoides sintéticos. Então, eu espero todo mundo lá. Inscrevam-se, ativem o sininho e curtam. Temos também, além desse curso aqui, nós temos um outro curso de medicina canabinoide, que é certificado pelo CEBRID. Esse curso ele é mais voltado para os profissionais da área da saúde, então ele é um pouco mais profundo, né? Digamos, no conteúdo das suas aulas. O curso, o início dele vai acontecer dia 1 de novembro. Aqui nós postergamos, tá, esse prazo, então quem tiver interesse, temos aqui o QR Code para inscrição. E, finalmente, esse que nós estamos aqui hoje, né? A 10ª edição, fazendo aqui a comemoração. E temos também o 8º curso da Cultive Unifesp, que vai acontecer dia 30 de setembro e 1 de outubro, no Teatro Sérgio Cardoso, aqui em São Paulo. Então, acompanhe pelo Instagram da Associação Canábica Cultive e faça sua inscrição lá, se você tiver interesse. Esse aqui já passou, né? Eu estou meio atrasada. Nós estamos na 10ª edição. E, para finalizar, agradecer a todos vocês e dizer que é uma honra estar aqui nesse curso, que foi criado pelo Padre Ticão, pelo professor Carline, e que tem tido o grande, enorme protagonismo na coordenação, na pessoa da Gabriela e da Inês. Então, muito obrigada e até a próxima aula.